Salmos 23, versículos 1 e 2, e depois nós voltaremos para Gênesis capítulo 13. Glória a Deus. Quero agradecer também aos meus amigos e companheiros de trabalho, aos meus líderes da Utinga Leão que estão assistindo, nós que fazemos parte desta empresa abençoada que Deus tem abençoado. Uma saudação a todos vocês. Salmo 23, versículos 1 e 2. Adonai é meu pastor, não preciso de nada. Ele me faz deitar em pastagens verdejantes. Leva-me para águas tranquilas. Restaura-me a alma. Gênesis capítulo 13. Abraão subiu do Egito. Ele, sua esposa e tudo que possuía. Abraão subiu do Egito. Ele, sua esposa e tudo que possuía. E Ló estava com ele, para o sul. Abraão tornou-se rico, com muito gado, prata e ouro. Tão logo deu sequência às viagens desde o sul. Chegou a Betel, o lugar em que sua tenda tinha estado no princípio, entre Betel e Ai, onde ele construiu o primeiro altar. E ali Abraão invocou o nome de Adonai. Glória a Deus. Senhor, eu te peço, fala com teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus, ela é renovadora. A palavra de Deus, ela é um refrigério. Eu não consigo imaginar o que seria de nós sem a Bíblia e sem o nosso Deus. Este Deus é aquele que desde os tempos remotos, ele tem andado com o homem, ele tem procurado o homem. Desde a antiguidade, Deus tem se aproximado do homem, levantado aqueles que se interessam por estar com ele. E a Bíblia diz que Deus chamou a Abraão, até então chamado Abrão, e o Senhor diz a ele no capítulo 12: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome. Todas as nações serão benditas através de você, e você será uma bênção. Foi uma promessa e tanto, mas que exigiu uma ação de Abraão. Ele então reuniu tudo que tinha. A Bíblia diz que ele tinha alguns companheiros de trabalho, sua esposa, seus bens, e decidiu obedecer a Deus. E a palavra de Deus diz que no momento em que ele decidiu atender ao convite do Senhor, Ló, seu sobrinho, também decidiu segui-lo. Abraão não
o interrompeu e seguiram juntos. E a Bíblia diz que Abraão veio à terra de Canaã e começou a peregrinar na terra. Por quê? Porque a terra não pertencia ao seu povo. A terra de Canaã, para Abraão, o tratava como um estrangeiro. Abraão era um passeante na terra. Abraão não tinha um lugar fixo para se estabelecer. A Bíblia diz que ele, com suas caravanas, em vários lugares, armaram a sua tenda. Mas o primeiro lugar onde Abraão se estabeleceu, em Canaã, foi entre Betel e Ai, entre essas duas cidades. E ali a palavra de Deus diz que Abraão edificou um altar e começou a adorar a Adonai. Começou a invocar o nome do Senhor. Aquele era o lugar que Deus estabeleceu a Abraão no princípio. Com o passar dos dias, a Bíblia não registra mais que Deus falou com Abraão. E veio a fome na terra. Imagine você sair de um lugar da sua casa, do lugar onde você está acostumado, para atender a um convite divino, e agora você está em um lugar onde as condições básicas para a sobrevivência não existem mais, porque havia fome na terra. Se havia fome, algum desastre natural estava acontecendo. A exemplo disso, a seca, a falta da chuva, ou a disseminação de pragas. Provavelmente foi a seca. E toda aquela terra estava passando necessidades, a ponto de Abraão ter que decidir ir ao Egito, porque no Egito havia mantimento. No Egito ele poderia viver com o seu povo, dar ao seu povo, à sua esposa, à sua casa, uma condição favorável, estável para sobrevivência. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que Deus falou para Abraão ir ao Egito. Nós vemos lá na frente que quando o seu neto decide ir ao Egito, Deus o aparece e diz: não, não vá. Mas Abraão, Deus não apareceu, Deus não falou, Deus não disse vá e não vá. O que vemos aqui é um patriarca, um responsável pela família, procurando o melhor para a sua casa. E lá no Egito, Abraão começa a negociar, mas há um porém. A Bíblia diz que ele, sabendo que Sara, sua esposa, era uma mulher muito bonita, ele, antes de sair da sua terra, ele havia negociado com sua esposa: olha, por onde eu andar, você é muito bonita, e nós seremos peregrinos. Se acontecer de alguém se agraciar por você, por favor, não diga que você é minha esposa, diga que você é minha irmã. E na verdade eles eram irmãos ou primos. Este foi o trato. Quando Abraão chega no Egito, a Bíblia diz que os homens de Faraó logo viram que Sarai na época era uma mulher muito formosa, e avisaram a Faraó. Faraó perguntou: quem é esta? Ele disse: é minha irmã.
E Sara disse: é meu irmão. Então Faraó toma a sua esposa, a esposa de Abraão, para si. Certamente ela ficou numa casa das mulheres, onde passaria por uma purificação antes de se apresentar a Faraó. Provavelmente isso. Mas o que vemos aqui, queridos? O casamento de Abraão estava em perigo. A família de Abraão estava em perigo. E a promessa que Deus havia feito a Abraão estava em perigo. Visto que sua esposa agora foi obrigada, para salvar o seu esposo da morte, foi obrigada a confessar que era irmã de Abraão, para salvar a vida dele. Em troca disso, o Faraó deu presentes a Abraão. Mas nada estava certo. Não há nenhuma condição favorável para qualquer homem que, para ele poder obter, exija o sacrifício de sua família. Não há nada, ou seja, não pode, não deve haver nada nesta terra que custe a destruição de sua família. E nesta manhã, a palavra que Deus está me direcionando a trazer para você que está ouvindo é que o Deus que chamou Abraão também chamou a Sara, sua esposa. O mesmo Deus que apareceu para Abraão e fez uma promessa a ele, ele também fez uma promessa à sua esposa. Porque Deus é Deus de família. Deus é Deus de descendência. Deus também é Deus de prosperidade. Deus também é Deus de abundância. Lógico, tudo a seu tempo. Abraão precisou entender que o tempo é de Deus e não dele. Quando Sara é tirada da casa de Abraão, a Bíblia diz que Deus aparece a Faraó. E Deus diz a Faraó que ele deveria restituir a esposa de Abraão, porque Deus havia castigado toda a casa de Faraó com pragas. E no momento em que Faraó devolve Sara para Abraão, Faraó também diz a ele: olhe, saia da minha terra. E Faraó, quando sai do Egito, e Abraão, quando sai do Egito, ele sai muito rico e volta para o local de origem onde ele inicialmente se estabeleceu, em Canaã, entre Ai e Betel, no lugar onde ele havia feito o altar ao Senhor. O que a Bíblia está dizendo aqui, queridos, que Deus agora restitui Abraão ao lugar anterior. Deus agora, ele restaura Abraão ao lugar onde ele estava anteriormente, porque Deus é Deus de restauração. Eu quero nesta noite falar sobre o Deus de Abraão, o Deus da restauração. Glória a Deus. Salmos 22, nós lemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Até quem diga não falta nada, né? Não falta luta, não falta
não falta perseguição. É verdade também, não falta. Mas o que a palavra de Deus aqui quer dizer é que existe um cuidado divino com aqueles que se dispõem a estar na mão de Deus. Porque Deus é o teu pastor. E como pastor, Ele é quem te conduz. E se Ele te conduz, vai haver momentos em que serás conduzido por lugares difíceis, para que alcance pastos verdejantes, para que alcances ribeiros de águas cristalinas. Devemos confiar naquele que é o nosso pastor e que nos fez uma promessa. Ele me faz deitar em pastagens verdejantes, leva-me para águas tranquilas, restaura minha alma. Aleluia. Outra tradução da Bíblia vem dizer: refrigera a minha alma. Mas não é um termo que se consiga ter o verdadeiro significado que o texto quer dizer, porque refrigerar é dar um alívio. A palavra de Deus aqui não está só falando de alívio, refrescância nos momentos difíceis, mas também restauração. O homem, o sexo masculino, ele tem a tendência de, em meio aos desafios, principalmente quando o seu caráter é exposto, a sua masculinidade é exposto, ele tem a tendência de não lutar pela restauração, mas sim pela renovação. Porque é mais fácil construir outra coisa do que lutar por aquilo que está em destruição. E nós queremos mudar de emprego, mudar o casamento, mudar a igreja. Nós queremos mudar a profissão, nós queremos mudar o carro, mudar a casa. Nós temos essa tendência. Mas o Deus da família, Ele é aquele que restaura aquilo que está quebrado. Abraão foi chamado e ele não entendia, porque nem ele nem Sara entenderam que quando Abraão foi chamado, Sara também foi chamada. Deus falava com Abraão, mas Deus também tinha propósitos na vida de Sara. A promessa de fazer de Abraão uma grande nação deveria ser incubada em Sara. A promessa de fazer de Abraão com que todas as nações fossem benditas através dele, deveria ser gerada, deveria ser concebida através de sua esposa. Mesmo nos momentos de crise onde Abraão precisou dizer: não é minha esposa, é minha irmã, o Senhor foi lá e lutou pela família. E Deus está dizendo para você nesta noite, nesta manhã: eu sou Deus de família. Eu sou Deus de descendência. Eu sou Deus de restauração. Eu sou Deus de renovação.
restaura a minha alma. E o que é a alma? A alma faz parte do homem. A Bíblia fala, e eu uso as palavras de Watchman, o homem é uma trindade: corpo, alma e espírito. E quando a palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus criou o homem, estava falando do corpo físico dele. Deus criou o homem, o corpo físico, aquele boneco. E como disse Augustus Hopkins Strong, era um ser inanimado, até que Deus soprou em suas narinas. E a Bíblia diz que o Espírito entrou no homem. E o homem tornou-se alma vivente, porque a alma do homem se entrelaçou em seu espírito. Mas a palavra de Deus também diz que o espírito, a alma e o corpo do homem pode ser separado. Por isso que o homem é tricótomo. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vai até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Juntas e medulas são coisas físicas, faz parte do corpo. Quando o sacerdote precisava fazer oferta ao Senhor, sobre o altar ele colocava o animal, ele precisava repartir aquele animal. Não poderia haver nenhum órgão que não ficasse exposto diante do altar. Ou seja, juntas, medulas e todos os órgãos internos estavam expostos. Aquele animal foi repartido, dividido, como oferta ao Senhor. Aleluia! Mas muitas vezes, queridos, nesse caminhar, nesta trajetória, nesta chamada que Deus te deu, como diz o meu supervisor Isaías, tudo que acontece na vida da gente é porque Deus tem aquele propósito. A gente não está aqui porque quer, é porque Deus tem um propósito. E esse propósito muitas vezes traz dor. Este processo muitas vezes traz aflição. Para o homem muitas vezes é amargurante. Lutar para poder dar algo melhor para a sua família, para a esposa, muitas vezes não é fácil. Somos todos imperfeitos, cheios de inseguranças. Mas a palavra de Deus diz que Deus restaura. Glória a Deus. A alma é a sede das emoções. É através da alma que nós conseguimos enxergar o mundo pelos nossos olhos. E Deus nos deu espírito, alma e corpo. A nossa alma muitas vezes deseja aquilo que até então não podemos ter. Não estou falando de coisas, de desejos carnais. Também nossa alma deseja isso, mas estou falando de desejos que têm a ver com termos algo melhor, compartilhar algo melhor. Chegou um momento que Deus, conversando com Abraão, porque
De tempos em tempos Deus visitava Abraão. E às vezes a gente não entende isso, que nós queremos que Deus prometa e cumpra. Mas entre a promessa e o cumprimento existe o processo, o processo que leva tempo muitas vezes. E o tempo não é nosso. Esse tempo muitas vezes é para tratar-nos, outras vezes é para tratar aquilo, ou o lugar ou a bênção que havemos de receber. E a nossa alma se angustia, se desespera. E um dia Deus visitou Abraão e Abraão disse: meu Senhor, eu não tenho descendente. Quem assumirá tudo, quem herdará a minha casa será o meu servo mais velho. E o Senhor disse a ele: quem disse, Abraão? Olha para o céu, conta as estrelas. E alguns comentaristas vão dizer que porque o povo de Abraão tinha conhecimento astronômico, Deus disse a ele: conta as estrelas, Abraão. Vai fazer o que tu gosta. Se dedica no que tu faz, até o cumprimento da promessa. A promessa para Abraão era um filho, não só um filho, mas vamos focar nisso. A promessa para Abraão era um filho. Mas Deus pode ter prometido a você um emprego, um filho, um esposo, um casamento. Eu não sei o que Deus te prometeu, um ministério. Deus pode ter te prometido qualquer coisa, e você está com a sua alma angustiada por causa da promessa de Deus. Descansa. Deus está renovando a promessa que fez a você. E Deus está dizendo, como disse a Abraão: olha, Abraão, olha para toda essa terra onde você está, para os 4 cantos, porque esta terra eu darei à tua descendência. Nem toda a promessa conseguiremos alcançá-la. Moisés não conseguiu alcançar a terra prometida, pelo menos a parte do outro lado do Jordão. Ele não conseguiu entrar. Abraão não conseguiu dizer: Deus cumpriu a promessa, me deu a terra. Não, porque Deus estava dizendo: a tua descendência eu darei esta terra. Você pode dizer hoje: Senhor, existem coisas na minha vida que eu queria tanto ter realizado e não consegui. E Deus está te prometendo: a tua descendência eu darei esta terra. Por que, pregador? Eu não sei. O negócio é contigo e com Deus. O que foi que Deus te prometeu? Quem sabe a tua descendência vai herdar uma grande área empresarial, intelectual, ministerial. Eu não sei. O que eu sei e o que Deus mandou dizer é que não fuja para o Egito. Se Deus disse que é Rio Largo, é Rio Largo. Se Deus disse que é Messias, é Messias. Se Deus disse que é São Paulo, é São Paulo. Se Deus disse que é Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro. Onde Deus estabeleceu e te fez promessa, Deus vai cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Abraão voltou. Capítulo 13 de Gênesis diz que Abraão retorna
com sua esposa do Egito e com todos os seus bens para Canaã. E com ele retorna Ló. Quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão. E Ló decidiu seguir a Abraão para onde ele fosse. Enquanto Abraão obedecia a Deus, enquanto Abraão tinha as promessas de Deus, enquanto Abraão mantinha uma comunhão com Deus, Ló seguia a Abraão, não ao Deus de Abraão. Quando retornaram do Egito, a Bíblia diz que voltaram tão ricos que o lugar não cabia mais o gado dos dois. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló entraram em contenda. Até que chegou o ponto do patriarca dizer: Ló, vamos fazer o seguinte, já que a gente não consegue resolver isso, diante de tantos inimigos que temos ao nosso redor, se aparta de mim. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra e disse: muito bem, tio, eu vou para o lado de cá. A palavra de Deus é bem clara, que no momento em que Ló se apartou de Abraão, Deus agora volta a falar com Abraão. Deus havia falado com Abraão lá no altar. Depois Abraão foi para o Egito, voltou do Egito, e quando Ló se afastou, Deus mais uma vez entra em cena e diz: Abraão, olha para esta terra, que eu vou dar à tua descendência. Deus pediu a Abraão para que ele se apartasse primeiro de sua parentela, daqueles que não herdariam a promessa. Depois Deus permitiu o afastamento de Ló. Existem pessoas, queridos, que por mais que estejam na trajetória conosco, não vão alcançar a nossa promessa. Outras, como fez Jacó com seu irmão Benjamim, vão ser abençoados o dobro, o triplo, quando você receber a promessa. Mas o foco aqui é que existem convívios que devemos permitir a separação. E não estou falando aqui de casamento. Ló se afastou de Abraão. Cuidado. Oh, aleluia. Urimihas. O Espírito Santo me fez em casa. Eu tenho a certeza de que eu diria isso. Urimihas, uriderikouramas. Cuidado, moça. Você diz, é família. Vai dar certo. É irmão dele, é primo dele. Vai dar certo, não vai. Abraão não é Ló. E Ló não é Abraão. Nós vemos no capítulo 13 que a Bíblia expõe o caráter de Abraão e o caráter de Ló. Ló prefere as vantagens do que honrar o seu tio, enquanto Abraão prefere confiar em Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Abraão foi restaurado.
E Deus quer restaurar algo na tua vida. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, o vale da escuridão mortal, não temerei desastre algum. Por quê? Pois tu estás comigo. Glória a Deus. Vocês podem dizer hoje: pregador, eu só vejo desastre. A começar na minha casa, só vejo desastre. O Senhor está dizendo: ainda que você atravesse um vale de escuro, ainda que o desastre aconteça, mas você não vai temer, porque Deus é contigo. Pregador, mas eu não consigo restaurar o meu casamento. Abraão também não. Mas Deus interveio. Deus agiu. Estou estudando as mulheres na Bíblia. Há alguns temas que Deus me deu, que, se for a permissão dele, certamente virarão livros. Um deles é a oração. Eu já estou com, acredito que quase 90 páginas de um livro sobre oração, a arma mais poderosa da terra. E comprei muitos livros sobre oração para poder entender, e busquei ao Senhor experiências pessoais com Deus sobre oração. E outro tema é sobre as mulheres na Bíblia. E o que nós vemos? Mulheres perfeitas? Não. Homens perfeitos? Não. Não vemos isso. Sara, por exemplo, qual a participação dela na vida de Abraão? Quase nenhuma. Mas Deus chamou Sara. Pelo contrário, quando Sara ficou sabendo que Deus prometeu ao seu esposo um filho, e ela não poderia ter, ela tomou uma de suas criadas e deu para o seu marido, para que dela ele gerasse um filho. Olha o problema. E o pior aconteceu. Nasceu Ismael, o primogênito de Abraão, mas não era o filho da promessa. Depois Deus aparece mais uma vez a Abraão. Diz: Abraão, daqui a um tempo eu voltarei a ti, e tua esposa Sara terá um filho, porque é dela que será gerada a promessa que eu fiz a você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro que 2010 ou 2011, por aí, já deveríamos ter 3 anos de casado, e a gente não conseguia ter filhos. E Deus me mostrou uma visão que eu não entendia o que era aquilo, mas depois eu compreendi que era uma visão do futuro. Deus me mostrou a minha esposa Neide grávida, e a nossa aparência não era a mesma aparência da época. Na época, em 2010, 2011, eu estava trabalhando em São José da Laje, na cidade de São José da Laje.
A visão que eu tive de mim, eu tinha na época uns 50 quilos eu pesava na época. E a visão que eu tinha de mim, pastor, era de um homem mais forte. Eu disse, não, eu não. O pastor se lembra era uma varetinha andando. E disse, não, quando é que eu vou ter esse físico? Mas isso também me angustiava, porque eu dizia, isso vai demorar. Inclusive Deus colocou o nosso animalzinho de estimação, o Bob, o nosso cachorrinho. Ele estava velho. E eu perguntei ao veterinário, quanto tempo é para esse cachorrinho amadurecer? Ele disse 10 a 12 anos. Cocei a cabeça. $10 para Deus cumprir a promessa? Ou 12? Eu nunca aceitei isso. Eu sempre dizia, Senhor. Até que eu deixei de pensar nisso. Eu preferi não pensar, porque era angustiante. Ia para um médico e dizia, ela não pode. Ia para outro médico e dizia, você não pode. Eu dizia, agora? Aí eu fui ler na Bíblia Sagrada muitos homens de Deus que também não podiam. Mas no tempo certo Deus fez o milagre. E a Bíblia diz que Sara não podia gerar filhos. Ela era estéril. Não havia ninguém, não havia medicina na época que fizesse com que ela gerasse. Mas quando Deus apareceu a Abraão, ele disse, Abraão, daqui a um tempo eu virei a ti, e Sara dará a luz. Sara, que estava na tenda, ouvindo a conversa de Deus com Abraão, sabe o que ela fez? É brincadeira isso? Como é que eu posso dar à luz um filho? Com 89 anos. Abraão já ia perto dos 100. E eu estou falando hoje com pessoas, meu Deus do céu. Desde segunda-feira que eu estou incomodado com essa mensagem. E Deus ontem me disse, tem pessoas que estão incomodadas com a velhice. Estou ficando velho, Deus, e nada. Aleluia. E Deus está dizendo, no meu tempo, no meu tempo, no meu tempo vai acontecer. E além de acontecer no meu tempo, a aliança que eu fiz contigo se estende para as próximas gerações. Porque a aliança que eu tenho contigo também é uma aliança com teus filhos e com os teus netos. Aleluia! Mas é preciso crer, esperar. Nem que seja crer contra a esperança. O que é isso? Não tem mais esperança, não tem mais jeito. Passou o tempo. Eu disse, eu me conformei. Teve um momento que eu me conformei. Eu vou morrer sem filhos. Aí Deus, no capítulo 21, se eu não estou enganado, de Gênesis, deixa eu confirmar aqui para que vocês acompanhem. No capítulo 21 de Gênesis, Deus
a palavra de Deus diz: e o Senhor lembrou-se de Sara, como tinha dito. E o Senhor fez por Sara o que lhe prometeu. Mas a promessa não era para Abraão? Era. E por que a Bíblia está dizendo aqui que Deus se lembrou de Sara e fez o que prometeu a Sara? Porque Deus é Deus de família. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de descendência. Se um homem se comprometer com Deus, Deus se compromete com as suas próximas gerações. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos a respeito de algumas famílias de grandes homens, grandes vultos que Deus levantou nos séculos passados. Um deles é Jonathan Edwards, um grande pregador da palavra de Deus e pastor. E descobriram que toda a linhagem de Jonathan Edwards foi bem sucedida, porque teve a bênção de Deus. Todos os seus descendentes se tornaram pastores, médicos, professores e cientistas. Você pode estar dizendo hoje: Deus, nada do que eu quis para mim eu consegui. E Deus está dizendo: eu tenho um trato contigo e com a tua descendência. Aleluia! Glória a Deus. Mas primeiro eu preciso restaurar aquilo que precisa ser restaurado. E o que Deus te pede nesta manhã é: restaura o meu altar. Restaura aquilo que se quebrou. Restaura a comunhão comigo, com o meu espírito, assim diz o Senhor. Aleluia. Mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém faça conta, mesmo que alguém deboche, mesmo que alguém ria, ridicularize, mas se Deus está dizendo que vai abençoar a tua descendência, é porque Ele vai. Glória a Deus. Até Abraão precisou ser restaurado. Foi para o Egito mostrar suas habilidades, segundo os historiadores. Ele ensinou os egípcios com esse conhecimento astronômico que ele tinha. E foi lá que ele granjeou muito dinheiro. E foi lá que a sua família quase foi destruída. Faltou assim. Quando ele volta para o Egito, que ele está andando nas suas peregrinações pelo sul de Canaã, a Bíblia diz que o rei Abimeleque, rei de Gerar, olha para Sara mais uma vez e procura saber. Ele diz: é minha irmã de novo. E Sara diz: é meu irmão. Abimeleque a toma, leva para o seu harém. E Abraão mais uma vez perde a sua esposa. Aí a Bíblia diz que Deus aparece a Abimeleque em sonhos e diz a ele: você vai morrer, porque você
tomou a mulher do profeta Abraão. E Abimeleque teve que se defender diante de Deus e dizer: como eu posso morrer se eu não sabia? As crises, queridos, vão sempre existir. Crise na família, crise no casamento, crise com os filhos, crise com os parentes. Cuidado com Ló. Ló não é Abraão. Ló não segue a Deus, segue Abraão. Ló não está interessado em agradar a Deus, está interessado em granjear por ser parente de Abraão. E o Espírito de Deus nesta manhã, aleluia, ele diz a você: a promessa é minha. Você diz: eu não tenho nada, eu não tenho recursos, eu não tenho bens, eu não tenho serviços, eu não tenho diploma. E Deus disse: mas eu te fiz promessa, sem recursos, sem bens, sem diploma, sem serviços. Quando eu te chamei, você era tão pequeno. Eu não te chamei pelo que você mostrou, pelo serviço que você tinha para oferecer. Eu te chamei por causa do teu coração. Glória a Deus, que é diferente de Ló. Aleluia. Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que cuida. Deus é o Deus que faz promessas. E a tua família está na mão de Deus. Deixa na mão de Deus. E mesmo que o teu filho venha assim enveredar por um caminho que não agrada a Deus, mas Deus tem promessa. E Deus vai cumprir. Deus abençoe a todos em nome